Getúlio Dornelles Vargas. Nasceu no dia 19 de abril de 1882 em São Borja, no Rio Grande do Sul. Filho de General Manuel do Nascimento Vargas e Francisca Dornelles Vargas. Getúlio ingressou no 6º Batalhão da Infantaria de São Borja, logo sendo promovido a sargento. Entrou para a Escola Preparatória e Tática de Rio Pardo. Em seguida, ingressou no 25º Batalhão de Infantaria de Porto Alegre. Logo depois, abandonou a vida militar e em 1903 ingressou na Faculdade de Direito, em Porto Alegre, concluindo o curso em 1907, voltando em seguida para São Borja, onde passou a advogar. No ano de 1909, Getúlio Vargas iniciou sua carreira política. Em 1913 foi reeleito. Entre 1922 e 1923 ocupou uma cadeira na Câmara Federal. Em 1926, o presidente Washington Luiz Pereira de Souza nomeou Getúlio como ministro da Fazenda, cargo que deixou em 1928 para tornar-se governador do Rio Grande do Sul. Concorreu sem êxito à presidência do Brasil em 1930, pelo Partido da Aliança Liberal, fundado pelo mesmo. Mandato. No dia 3 de outubro de 1930, exatamente às 5 horas em Porto Alegre, Getúlio Vargas protagonizou o golpe de Estado com apoio do Exército. Até o ano de 1934, seu governo ficou conhecido como Governo Provisório. Durante este período, houve diversos eventos que conturbaram o início de sua trajetória na presidência brasileira. O mais lembrado é a Revolução Constitucionalista de 1932. Este conflito aconteceu entre 9 de julho de 1932 a 2 de outubro do mesmo ano. Foram travados conflitos entre opositores ao governo, pediram uma Constituição. Em 15 de novembro de 1933, é instalada a Assembleia Nacional Constituinte, presidida por Antônio Carlos de Andrada. Ele promulgou a Constituição em 1934, no mês de julho. Esse ato deu início ao período do governo Vargas, conhecido como Governo Constitucional. Em 30 de setembro de 1937, enquanto eram aguardadas as novas eleições presidenciais, instituídas pela Constituição de 1934, o governo Vargas denuncia a realização de um suposto golpe de Estado comunista para a tomada do poder. Esse seria o pretexto para que Getúlio Vargas instaurasse, a 10 de novembro de 1937, o Estado Novo, uma ditadura que lhe dava plenos poderes. Em um pronunciamento de rádio, Vargas disse que o objetivo do Estado Novo era reajustar o organismo político às necessidades econômicas do país. Houve, a partir de então, uma forte intervenção do governo em diversos setores da economia do país, sempre com a desculpa da defesa de um bem comum. O Estado Novo foi um período cheio de atribulações políticas, onde, entre outras coisas, o Brasil flertou com países do eixo durante a Segunda Guerra, e depois se alinhou ao lado das nações aliadas. Houve diversos casos de abuso de poder, perseguições políticas e mortes, sem deixar de mencionar os casos de tortura. Houve censura aos meios de comunicação e uma extensa propaganda política enaltecendo os feitos de Getúlio Vargas. Foi constituída por toda parte. Atos cívicos eram comuns e é nessa época que Getúlio recebe a alcunha do pai dos pobres. O governo de Getúlio Vargas era nacionalista. No início da Segunda Guerra Mundial, o país não se envolvia diretamente com o conflito. O Estado Novo tinha certo tipo de ligação com o fascismo, mas a influência estadunidense na América Latina era mais forte e tinha também seus reflexos no Brasil. Depois que os Estados Unidos entraram na guerra, passaram a pressionar o Brasil por uma posição bem definida quanto ao conflito que corria no mundo. Para os estadunidenses, foi uma oportunidade de fragmentar o governo nacionalista de Getúlio Vargas, fazendo posicionar-se contra os estados ditatoriais. Nome dado à Força Militar Brasileira, constituída em 9 de agosto de 1943, para lutar na Europa ao lado dos países aliados, contra os países do eixo, na Segunda Guerra Mundial. Integrado inicialmente por uma divisão infantária, a FEB,
acabou por abranger todas as tropas brasileiras envolvidas no conflito. Adotou como lema "A cobra está fumando", em resposta àqueles que consideravam ser mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Em 1951, Getúlio Vargas retornou à presidência da República, dessa vez por meio do voto popular. Vargas se candidatou pelo PTB e recebeu o apoio do Partido Social Progressista, PSP, vencendo o pleito de 1950 com 48,7% dos votos. O segundo mandato presidencial de Getúlio Vargas foi marcado por importantes iniciativas nas áreas social e econômica. A criação da Petrobras está diretamente relacionada ao movimento popular do início da década de 1950, chamado O Petróleo é Nosso. O slogan ganhou as ruas e rompeu com o discurso vigente até então, de que apenas grandes consórcios internacionais seriam capazes de montar uma indústria petrolífera no Brasil. Com a adesão popular, a força da campanha tem como resposta a Lei 2004, aprovada no Congresso Nacional e assinada pelo então presidente Getúlio Vargas. No dia 3 de outubro de 1953, a lei dá origem à Petróleo Brasileira S.A., Petrobras. A partir dessa data, a nova companhia assume o monopólio da pesquisa, exploração e refino do petróleo no país, além da comercialização de derivados. O movimento O Petróleo é Nosso, responsável pelo surgimento da Petrobras, é uma das páginas importantes da história do Brasil, não apenas pelo debate de uma nova política energética para o país, mas pela própria mobilização que gerou com a adesão de segmentos distintos da sociedade. Monteiro Lobato, por exemplo, foi um dos ícones deste movimento. Ainda no fim da década de 30, o escritor já havia levado a atmosfera política da campanha O Petróleo é Nosso ao universo infantil. Muito antes do movimento tornar-se uma bandeira nacional, em O Poço do Visconde, Geologia para Crianças, publicado em 1938, o autor, contrariando o discurso oficial das autoridades de que não havia o petróleo no Brasil, fez jorrar o óleo negro no sítio do Pica-Pau Amarelo, na obra ficcional de Lobato, nessa primeira empresa de petróleo brasileira, a Companhia Dona Bentense do Petróleo. Outra manifestação significativa ocorre em Mataripe, na Bahia, onde se registra a famosa cena de Getúlio Vargas mostrando a mão direita coberta de petróleo em 1952, um ano antes da criação do monopólio sobre o petróleo da própria Petrobras. Na fase final do seu governo, porém, as pressões de grupos oposicionistas, civis e militares desencadearam uma aguda crise política que levou Vargas a interromper seu mandato com um ato que atentou contra sua própria vida. Vargas cometeu suicídio no dia 24 de agosto de 1954, no Rio de Janeiro, isolado no Palácio do Catete.